Olá, professor José Roberto, no seu canal Nos Limites da Teologia, no quadro Nas Línguas Bíblicas. E a pergunta de hoje é, afinal de contas, o batismo é no ou com o Espírito Santo? É com o Espírito Santo ou no Espírito Santo? Mateus capítulo 3, versículo 11, diz o seguinte: E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Essa é a tradução, a versão Almeida, revista e corrigida, a edição de 1995, e ela faz opção pela preposição com o Espírito Santo. E observem que ela não apenas diz que ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, portanto há a repetição da preposição com, tanto antes do Espírito Santo, quanto antes da palavra fogo. Mas o que é que nos diz o texto grego? Afinal de contas, o Novo Testamento foi escrito em grego. Quando nós lemos aqui esse mesmo versículo, Mateus 3 e 11, é nos dito em grego, nessa parte final do versículo, autos rimas baptisei en pneumati hagio kai peri. Observem vocês que a preposição aqui é a preposição em. Daí, uma tradução mais apropriada deste versículo e a tradução mais apropriada dessa preposição grega seria em e não com. Então, se traduziria: ele vos batizará em Espírito Santo e fogo. Mas como espírito da ideia de masculino, enquanto gênero gramatical, então nós juntamos o em mais o artigo, e dizemos que ele vos batizará no Espírito Santo. Conclusão, uma tradução mais apropriada desse versículo seria recorrer à preposição em mais o, portanto, no, na língua portuguesa, ao invés de com. E aqui eu chamo a atenção para o pronome autos, que se refere a Jesus, que é o batizador. Diz que ele batizará rimás, vós. O baptisei está no futuro, portanto é Jesus que irá batizar no futuro. E ele batizará em, no, pneumati hagio, Espírito Santo, kai peri, e fogo. Uma outra questão que se coloca aqui nessa passagem é se esse fogo se refere ao Espírito Santo. Quando nós lemos a passagem bíblica no seu contexto, aqui em Mateus, no capítulo 3 e o versículo 12, diz o seguinte: em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. O fogo é símbolo do Espírito Santo no texto bíblico. Lá no capítulo 2 de Atos, línguas repartidas como que de fogo. Paulo fala e orienta para que não apaguemos, não extinguamos o Espírito Santo. Daí essa metáfora, essa analogia, essa simbologia do Espírito Santo como fogo. Mas, nessa passagem especificamente, quando nós apelamos para o contexto, fogo se refere à condenação e não a um batismo no Espírito Santo. Uma coisa é o batismo no Espírito Santo destinado àqueles que creem, e outra é o batismo no fogo para aqueles que são condenados e não creem na palavra de Deus. Bem, meus caros amigos, irmãos,
Professor José Roberto, aqui no seu canal, Nos Limites da Teologia. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe, envie aí para os grupos de WhatsApp de pessoas que interessam por esse assunto. Assina, se inscreva aí no nosso canal, ative o sininho para que você receba todas as notificações e fique a par dos nossos vídeos. Nós temos muitos quadros aqui neste canal e é sempre uma alegria tê-lo conosco. Saudações em Cristo, um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.